conosco no texto da palavra do Senhor, os irmãos podem abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. Também queremos, nosso irmão lembrou, queremos dar alguns avisos rápidos, que toda terça-feira tem culto de ensino da palavra de Deus. Toda quinta-feira tem um culto de intercessão, às 19 horas, os dois cultos. Diariamente tem oração de 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, todos os dias. Os irmãos quiserem vir orar todo dia de 5:30 da manhã, já tem alguns irmãos escalados aqui orando e acompanhar os irmãos também. Na sexta-feira tem um culto com os homens, é uma benção, né? A gente aparece aqui, é uma benção. Às 22 horas até às 0 horas, muitas vezes nem chega, mas de 22 horas tem um culto dos homens. Nos sábados tem uns cultos com as mulheres. Então, a partir das 9 horas da manhã, às 9:30, todos os sábados também tem um culto que reúne as mulheres e tem sido também uma bênção do Senhor. E no sábado à noite, sempre tem a EBD, a mensagem, né? A Escola Bíblica para Todos, sábado às 18 horas. E no domingo à noite, às 18 horas também, o nosso culto. E sempre tem são cultos temáticos. Todo domingo são cultos de missões, culto dos jovens, culto da família. Então, todos os domingos tem um culto temático que envolve também a igreja do Senhor, né? Então, domingo já é culto de missões. Às 18 horas, os irmãos já estão aí convidados para o próximo domingo, né? É hoje culto de missões. O próximo domingo já é outro tema, né? Pronto, hoje é culto de missões. Eu pensei que já era para a semana que vem. Então, hoje é culto de missões. E missões, a gente já fala que a igreja DEF é uma igreja missionária, né? Quando ia ser, passa a ser sábado que vem, ou é domingo? Domingo de manhã, passa aí meu filho, para a gente não esquecer. Domingo pela manhã, próximo domingo agora, Santa Ceia do Senhor, no templo sede ali em Vila Franca de Xira. Então os irmãos aí já estão todos convocados, não é nem escalado nem convidado, é convocado para cercar a mesa do Senhor ali no templo sede em Vila Franca de Xira, domingo pela manhã. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 20, versículo 28. Primeira Reis, capítulo 20, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos quiserem grifar esse texto, é muito interessante, e depois ler essa história, que é bastante importante para a nossa edificação espiritual. Esse homem de Deus que profetizou essa mensagem, ele trouxe uma mensagem para o rei Acabe. O que aconteceu? Vamos entender a história. No versículo 1, nós vamos entender a história, que existia um rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Esse rei da Síria, está escrito no versículo 1, que ele juntou todas as suas forças para destruir e saquear o povo e a nação de Israel. Ele se preparou, ele se organizou, ele se planejou, juntou todas as suas armas, todos os seus soldados, todos os seus investimentos para saquear e destruir a nação de Israel. Primeira observação que eu vejo aqui: quando olhamos para uma visão espiritual, porque quando estamos trazendo uma mensagem, irmãos, que ela vem da palavra de Deus e do Antigo Testamento,
nós teremos que também colocar a posição que nós queremos falar da vida hoje, do que Deus fez naquela época, naquele momento, e o que Deus pode fazer em nossa vida hoje, principalmente na vida espiritual. Então, quando falamos aqui de um inimigo de Israel, chamado Ben-Hadad, que preparou e juntou todas as suas forças e planejou para destruir Israel, eu quero dizer a você o seguinte: quando o inimigo vem atacar, ele não vem de todo jeito. Quando o inimigo vem atacar, ele não vai atacar em qualquer lugar. Quando o inimigo quer atacar, ele planeja, ele cerca, ele procura saber a nossa vida. E quando ele vem com toda a sua força para derrubar a minha vida e a tua vida. Ben-Hadad preparou-se e juntou toda a força que tinha para destruir a nação de Israel. Mas antes dele chegar lá, o que foi que ele fez? Ele mandou um mensageiro avisar ao rei Acabe que ele estava vindo para destruir a nação de Israel, se Acabe não se entregasse. E a mensagem era: eu vou destruir e vou roubar o teu ouro, a tua prata, vou roubar as mulheres e as crianças e destruir todos os homens. Se a gente passar para hoje, o inimigo está dizendo assim: eu vou destruir tuas finanças, eu vou destruir tua profissão, eu vou destruir a tua família, eu vou destruir a tua vida, eu vou aonde você pensar que você não imagina que eu chegue, eu vou chegar, porque eu te conheço e vou destruir a tua vida, no teu ponto fraco. Aonde eu puder te acertar para te derrubar, eu vou com toda a minha força, disse o inimigo Ben-Hadad. E a mensagem chegou lá para o rei Acabe. E o rei Acabe botou a mão na cabeça e começou a ficar preocupado. Mandou uma mensagem para ele, dizendo: olha, eu entrego todo o ouro e entrego toda a prata, só não entrego as mulheres e as crianças. Mas o mensageiro voltou e disse: ele vai tomar o ouro, vai tomar a prata, vai roubar as mulheres, vai roubar as crianças e vai matar todos os homens, se você não se entregar. E quando Ben-Hadad começou a ficar preocupado, Deus usou um profeta e disse a Acabe que ele subisse com os jovens na hora que Deus determinasse, que Deus ia dar vitória a ele. Então naquela hora que Deus determinou, Acabe juntou os jovens, subiu o monte, e quando chegou lá, o arraial dos sírios estavam todos embriagados, festejando já a vitória. Aí o jovem chegou já e destruiu o exército da Síria. Conseguiram a vitória, desceram. Só que nem todos os soldados da Síria estavam lá. Quando passou uns certos dias, chegou o mensageiro de novo para Ben-Hadad, para Acabe. E Ben-Hadad disse: agora sim, nós vamos destruir o teu povo, nós vamos destruir as mulheres, nós vamos destruir as crianças, vamos roubar o teu ouro, vamos destruir tudo, se você não entregar da forma que eu quero. Chegou o mensageiro, e eu quero chegar agora, porque está escrito na palavra de Deus, revelado pelo profeta de Deus, que lemos agora, que Ben-Hadad reuniu o exército que sobrou, e disse assim: ó, Israel só venceu a gente, porque esse Deus dele só é Deus de monte, não é Deus de vale. E a gente vai arrastar Israel lá para o vale, e nós vamos destruir ele lá no vale. E o povo gritou, e desceram o monte,
para destruir Israel lá no vale. Mas o profeta chegou para o rei Acabe e disse: olha, Acabe, disse Ben-Hadad ao seu exército, que o Senhor Deus é só Deus de monte e não é Deus de vale, mas eles vão saber que Deus é Deus de monte e é Deus de vale. Aonde estiver o meu povo, ali eu estarei, diz o Senhor. Aleluia. Aí a gente para refletir. Às vezes estamos numa situação tão boa, às vezes estamos em situações melhores, às vezes estamos em situações que estamos lá em cima, lá no monte, e dizemos: glória a Deus, Deus é comigo, Deus é na minha vida, Deus tem me abençoado, Deus tem me ajudado, e nossa vida está lá em cima, tudo dando certo, tudo indo como deve ser, tudo indo no caminho certo, tudo dando certo na nossa vida, e a gente está glorificando e adorando, e é para glorificar mesmo, e é para adorar mesmo. Mas tem momento que de repente que a gente está no monte, acontece um rebuliço, e a gente está lá no vale. E quando a gente está no vale, a gente começa a chorar, porque no vale, é como o nosso irmão já cantou, por isso que eu já podia ir embora. Deus às vezes nos leva no deserto, para falar que Ele é amor, aleluia. Muitas vezes Deus permite a gente chegar lá no vale, para a gente saber que Deus é Deus no monte, mas também é Deus no vale. Muitas vezes quando estamos no monte, a geladeira está cheia, o armário cheio, tudo correndo bem, nossa vida tudo dando certo, mas às vezes estamos lá no vale, quando abre a geladeira tem água e um ovo, quando abre o armário está lá a farinha, e olhamos dizendo: meu Deus, aonde tu estás? Olha a minha situação, eu entrei nesse vale e agora? Ben-Hadad colocou o mensageiro para dizer: esse Deus deles é Deus de montes, mas não é Deus de vale. E a gente vai ganhar com Ele lá, no vale. Mas ele se enganou. Aleluia. O mensageiro também chegou, mas não foi o mensageiro de Ben-Hadad, não, foi o mensageiro do céu. O profeta chegou lá e disse: olha, Acabe, não te aperreia não. Olha, não fica agoniado não, porque Deus é Deus de monte, e vocês venceram lá no monte. Mas lá no vale, Deus também vai entrar com vocês. Porque, meus queridos, às vezes nós entramos no vale por duas situações: ou por consequência nossa, ou porque Deus quer nos provar. Mas nas duas situações, se a gente estiver em comunhão com Deus, a gente não vai entrar no vale sozinho. Aleluia. Eu não sei a tua vida, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você está lá no monte, eu não sei se você está lá no vale, no meio do caminho não está, ou você está no monte, ou você está no vale, mas uma coisa é certa: o Deus que está contigo no monte, é o mesmo Deus que está contigo no vale, o mesmo Deus que te abençoou no monte, é o mesmo Deus que vai providenciar tudo lá no vale. Eu me lembrei agora de um momento, quando eu estava aqui em Portugal, eu voltei para o Brasil. A minha família não conseguiu entrar, aquele processo, os irmãos que estão mais antigos aqui sabem. Vai não, eu digo: eu vou me embora, eu estou aperreado, não consigo mais ficar aqui só. Cheguei lá no Brasil, disse: eu tenho muito conhecimento, conheço muita gente, conheço muito empresário, conheço muito gerente, conheço muito supervisor, tenho muito amigo. Comecei a mandar currículo, mandar mensagem, ligar, mandar mensagem, irmãos. 1 mês, 2 meses, nada. O dinheiro que eu tinha foi se acabando. Fiquei em desespero. Eu peguei uma bicicletinha que eu tinha, a bicicletinha toda troncha. Fui caminhando sozinho para a igreja. Gisele disse: eu não vou hoje não, então eu digo: eu vou de bicicleta.
Peguei a bicicleta, fui lá caminhando, contando uma história. Lá no vale, eita Jeová, contando uma história em cima da bicicleta. Jesus, o que é isso, Senhor? Meu Deus, como é que pode? A cabeça fervendo, o coração acelerando. E quando eu cheguei na congregação, sentei lá no cantinho, o púlpito lá é feito parecido esse, mas os obreiros ficavam assim no canto. Aí o nosso pastor presidente lá, o pastor Gilvan Lourenço, chamou uma irmãzinha, o nome dela, chama irmãzinha. Foi louvar a Deus, a mulher de Deus começou a louvar, começou a cantar, começou a adorar, começou a glorificar. Deus começou a encher ela para, dá um pulo. A igreja para. E ela grita, Alexandre, gritou o meu nome. Irmão Alexandre, ela disse. E eu olhei para ela assustado. E ela disse, Deus ouviu a tua história no caminho. A lágrima já começou a cair. E ela se aproxima e disse, olha, Deus vai começar a mudar, vai começar a providenciar, e vai começar a tomar uma providência na tua vida, porque a partir de hoje, Deus ouviu a tua história, e tudo vai ser mudado a partir de hoje. A lágrima começou a cair, mas ainda fiquei assim um pouco atônito, porque em minha oração, eu estava tão ansioso, tão necessitado de Deus, que eu disse, Deus, coloca a mão na minha cabeça, eu preciso que tu toque na minha cabeça. Mas a irmã já estava lá no canto. Quando eu olhei, ela estava lá no final da igreja, e eu começando a chorar, meu Deus. Mas quando eu levantei a cabeça de novo, a irmã estava na minha frente. Colocou a mão na minha cabeça. Eita, que Deus lindo. Deus é Deus de monte, mas também é Deus de vale. Ele fala com o crente lá no vale e diz, olha, eu ainda te amo. Aleluia. Ela colocou a mão na minha cabeça e contou a história. Contou só aquilo que o meu coração estava precisando ouvir. E a partir desse dia, a porta se abriu, não. A porta não se abriu. Chegou uma mensagem de Portugal na minha casa. Eita, a mensagem chegou no meu telemóvel e dizendo, Alexandre, quando é que tu vai voltar? Meu Deus. A empresa que eu trabalhava aqui mandou uma mensagem. Não foi no Brasil. A mensagem chegou de Portugal. Mas eu disse, como é que eu vou voltar aqui? O dinheiro do reembolso não saiu ainda. O reembolso que eu tinha comprado a passagem de Gisele, das meninas, não tinha chegado. Mas de repente, quando é a noite, eu tinha mandado mensagem, tinha falado com o diretor, tinha falado com o homem da CVC, liguei para a companhia aérea e nada resolvia. O homem disse, olha, não sei quando é que vai resolver isso, mas de repente chega uma ligação para a Gisele e diz, Gisele, o dinheiro está na conta. O vento começou a soprar, irmão. Olha, Deus é Deus de monte, mas também é Deus de vale. Ele vai lá no vale nos visitar e diz, olha, eu vou providenciar. E quando Ele fala, tudo vai se cumprindo, porque Ele é fiel. Quando o dinheiro chegou, ele disse, agora comprei a passagem delas para outro mês. Eu vim na frente, comecei a trabalhar, organizei, consegui a casa, e elas vieram. Estamos aqui novamente. Vai fazer um ano agora esse mês que chegaram. Graças a Deus. Deus é Deus de monte e Deus de vale. E quando a gente fala de vale, me faz refletir também, meu pastor, que o profeta Ezequiel foi tomado no capítulo 37 e foi levado lá no vale. E quando ele chegou lá no vale, ele começou a andar no vale, Levita André. E quando ele começou a passear no vale, era espantoso, era tenebroso. Eu não sei como é que está o teu vale, eu não sei. Mas quando Ezequiel chegou naquele vale, era tenebroso aquele vale. Era de arrepiar mesmo. Por quê? Porque o vale que Ezequiel foi, era um vale cheio de ossos secos, de pessoas, mas não havia pessoas, só havia ossos, crânio, ossos de pernas, de braços.
E ele começou a passear naquele vale, sem entender por que estava naquele vale. Um vale tenebroso. Tem vale que é tenebroso. Tem vale que é escuro. Eita. Tem vale que a lágrima, ela quando desce, ela desce quente. A madrugada, o sono não vem. E quando vai orar, não consegue nem orar, só chorar. E dizer: Deus, o que é isso? Que vale tenebroso é esse? Que vale escuro é esse, Deus? Deus, como é que eu vim parar nesse vale? Mas Deus fala com Ezequiel e diz: Ezequiel, o que é que tu estás vendo aí nesse vale? Se Deus perguntar para nós, o que é que tu está vendo nesse vale aí? A gente às vezes imagina: eu não estou vendo mais nada. Eu não consigo enxergar mais nada. Eu não consigo ver mais à frente. Eu não consigo ver mais futuro. Ezequiel disse: eu só vejo ossos secos. Aí Deus fala com Ezequiel e diz: Ezequiel, profetiza nesse vale seco, profetiza nesse vale sombrio. Ezequiel, profetiza para esses ossos secos. E ainda diz assim: olha, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Porque aí vem o Espírito de Deus e vai te trazer vida. Não é fácil não. É fácil pregar o vale dos ossos secos. Mas não é fácil passar o vale não. Não. Porque quando está lá no vale, vem logo aquele desespero, vem logo a ansiedade, vem logo sem saber como resolver, vem logo aquela agonia que a gente tem, aquela ansiedade que nos toma conta, vem logo o coração acelerar, vem logo o desespero na alma. Quando a gente está no vale, às vezes a gente não consegue meditar nem pensar direito, mas se a gente parar um pouquinho e orar, o Espírito Santo vai falar com a gente lá no vale, e vai dizer tudo como a gente deve fazer. Ele disse: Ezequiel, profetiza para esses ossos secos. Aí Ezequiel vai lá para o meio dos ossos. Eita, o Espírito Santo nos convida hoje e diz assim: olha, eu sou o teu Deus lá no monte, mas eu também sou o teu Deus lá no vale. Entra lá no meio do problema, vai lá no meio da situação, dobra teu joelho e clama, profetiza, porque eu sou na tua vida. Ezequiel foi lá para o meio do vale, lá para a situação, lá para o problema, e disse: ossos secos. E osso seco vai ouvir o quê? Mas Ezequiel não confiou nos ossos. Ezequiel confiou naquele que mandou ele profetizar. Aleluia. Olha, irmão, pode olhar a situação, mas olhe para o seu Deus. Olhe para a situação e olhe para o seu Deus. Olhe para a situação e olhe para o seu Deus. O seu Deus é grande, 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 grande. E o teu problema para Ele é nada, 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 nada. Ezequiel vai lá para o meio do problema e diz assim: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O Espírito de Deus vai trazer vida. Do jeito que o Senhor mandou, Ele falou. E como está escrito,
Quando Ezequiel profetizou, primeira coisa que aconteceu, um rebuliço. Ei! Primeira coisa que aconteceu foi, e houve um rebuliço. Eita, glória a Deus. Não se assuste não. Se você for clamar a Deus no meio do vale, se prepare, porque vai ter um rebuliço. Vai ter um rebuliço, alguém vai se mover, alguma coisa vai acontecer, algo vai se mexer, alguém vai se levantar, alguém vai ver pela sua vida, alguém vai dar a voz da ordem, alguém vai se levantar para fazer algo pela tua vida. Quando você começar a clamar no vale, a primeira coisa que vai acontecer é o rebuliço. Primeira coisa, e houve um rebuliço. Glória a Deus. Segunda situação que aconteceu, começou a soprar o vento. Olha, depois que vem um rebuliço, começa a soprar o vento de Deus na tua vida, na minha vida. Deus é Deus de monte, Deus é Deus de vale. Diz a palavra de Deus que quando veio o rebuliço e as coisas começaram a se movimentar, começaram a se mover, veio o vento de Deus com a ordem. E foi osso para cada osso. A perna que estava um osso no canto, foi para a sua perna, do seu corpo. O corpo começou a se formar. Não foi assim, osso, as pessoas se formando com qualquer tipo de osso, não. Cada corpo que tinha o seu osso, começou a ser montado. O vento começou a soprar. E as coisas começaram a voltar ao seu lugar. Você entendeu aí? As coisas começaram a voltar ao seu lugar. Deus começou a trabalhar. E aquilo que estava fora do lugar começou a voltar para o lugar. O vento de Deus está soprando. E aquilo que está longe vai para perto. Aquilo que está distante se aproxima. Aquilo que está alto desce. Aquilo que está embaixo sobe. Aquilo que está fora do lugar volta para o lugar, porque a ordem vem do alto, a ordem vem de Deus. Aleluia. Deus é Deus de monte, Deus é Deus de vale. Fique de pé comigo nessa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você está no monte, continue adorando, continue glorificando, continue louvando, porque vai chegar um momento que a gente vai chegar no vale. Às vezes não é vale financeiro, mas é vale na família, é o vale que está lá em casa. Às vezes o vale não é em casa, mas o vale é lá no trabalho, é no emprego, é na empresa. Muitas vezes o vale é em lugares diferentes, mas o inimigo está trabalhando para tirar você do lugar, e está tirando as coisas do lugar, para mover a tua vida. Ele vem com toda a força e começa a mover as coisas do lugar, para mover a tua vida com Deus. Mas nessa noite, toda a força que ele usou, todo o planejamento, toda a arquitetura, toda a legião de demônios que ele preparou para mover contra a tua vida, ele caiu por terra, porque o Deus que estava contigo no monte é o mesmo Deus que está contigo no vale, e aquilo que ele tirou do lugar, eita, vai voltar para o lugar, vai voltar para o lugar, porque Deus é Deus. Ah, você acha difícil que volta para o lugar? Para a gente é difícil, mas o Deus que está falando conosco nessa noite, para Ele nada é difícil, e quando Ele der a ordem, aquilo que está fora do lugar, vai voltar para o lugar. Eita Jeová, porque o vento de Deus está soprando sobre a nossa vida, e a gente vai orar nessa noite agradecendo, e vai clamar nessa noite pela nossa vida, pela nossa família, e aquilo que está fora do lugar, Deus vai trabalhar, porque a nossa família é de Deus, a nossa vida é de Deus, e aonde a gente colocar a planta do nosso pé, ali também o Senhor estará conosco. Aonde você entrar, Deus está entrando contigo. Aonde você pisar,
Deus estará pisando contigo, seja no monte, seja no vale, aonde você chegar, ali também chegará o Senhor contigo, porque o Senhor, Ele é fiel para conosco. Aleluia. Querido Deus, querido Pai, aqui nessa noite, Senhor, que estamos na Tua casa, chegamos aqui porque nós somos